Pronto, então ó, a gente vai começar esse material aqui novo. Só um minuto, tem que gravar, tem que apertar aqui para gravar. Tá para vocês depois. Não, já tá começando. Já começou a gravar automático. Não sabia não. Pronto, então a gente vai começar um material novo aqui para vocês, certo? O assunto aqui é métodos de solução. E antes de começar, só saber de vocês se vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo que foi dado até agora, porque a gente deu até naquela parte com relação à formação da matriz de admitância. Alguma dúvida com relação a esse conteúdo antigo? Se for só aquilo lá, que eu acho que não é só aquilo, tá tudo bem. Para mim, certo. Sim. Então, a gente vai começar essa aula nova, esse assunto novo, e aí é bom a gente prestar atenção, porque não é um assunto tão fácil de entender, não, certo? Ainda mais dessa forma como está sendo, que é a distância. Né? Mas qualquer momento aí vocês podem falar e a gente tenta explicar de novo. Tá certo? Então, métodos de solução, né? Para tentar resolver. Então, inicialmente, através. Vocês conseguem ver minha imagem também ou só o áudio? Positivo, mudou já. Aqui, só um minuto. Pronto, estão me ouvindo. Estão me vendo também, né? Só vendo a apresentação. É. Pronto, agora estou vendo o senhor lá embaixo e a apresentação em cima. Pronto. Eu não tô então, vendo, aí. Mas tá bom. Não consigo ver, mas só ouvir. Acho que vai chegar ainda devagarzinho. Porque tá devagarzinho. Então, inicialmente, os métodos de solução para Ô Raí, fecha seu vídeo, cara, para ficar mais leve para todo mundo. Fechar o meu? A gente tem que saber as tensões, a magnitude das tensões e os ângulos de fase das tensões em cada barra. Aí no slide de vocês estão vendo as equações das potências nodais, né? PK e QK, certo? Essas expressões PK e QK, ela está deduzida lá no material da outra aula, né? No slide 2. Então você veja aí que é uma questão um pouco monstruosa, né? Digamos assim. Porque PK, que é a potência ativa numa barra K, vocês estão vendo aí que é a tensão na barra K, vezes o somatório da tensão na barra M, que multiplica tudo que está dentro do parênteses, né? Que é GKM, cosseno de θKM, mais BKM, seno de θKM. Essa dedução está lá no slide da aula anterior, certo? Que até a dedução é um pouco cansativa de se entender. Mas vamos assumir agora que essa expressão é verdadeira. PK e QK, potência ativa e reativa em uma barra qualquer, chamada barra K. Ok? Então, a gente tem, portanto, olha, a quantidade de equações de potência ativa igual à quantidade de barras PQ e PV, e a quantidade de equações de potência reativa, que é a quantidade de barras PQ em um sistema, em uma rede. Então, a gente vai supor que sejam arbitrados os valores das tensões desconhecidas, tanto a magnitude quanto a fase, e a partir das equações das tensões nodais, a gente pode calcular a potência ativa e a potência reativa. Ou seja, primeiro a gente vai arbitrar um valor para a potência ativa e reativa, para P e para Q, qualquer valor arbitrado, e aí a gente vai calcular através de um método iterativo. O método iterativo mais conhecido, mais usado, é o método de Newton, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, a gente deve lembrar que os valores de PK e QK dessas barras são dados do problema. Certo? E valem... só um instante. Tem uma coisa aqui na frente do meu slide aqui.
Pronto, aí são especificados, os valores de PK e QK são especificados. E a gente vai calcular esses valores através do valor inicial arbitrado. Se os valores das tensões estiver errado, então se a gente inicialmente joga um valor para PK e para QK, valor para potência ativa e para potência reativa inicialmente, sem saber qual é o seu real valor, provavelmente esse valor vai estar errado. Mas aí, a partir dos cálculos, a gente vai se aproximando do valor real. Certo? Então, a gente vai estimar o erro resultante. Esse erro ele é dado por essa fórmula aí, que é um delta PK e delta QK, que é a diferença entre o valor da potência especificada, dado da potência especificada, ou arbitrada, ou atribuída, menos o valor da potência calculada. Certo? Então, esses deltas de potência ativa e potência reativa são chamados de erro de potência, de resíduo de potência, ou ainda de mismatch. Okay? Se acontecer de a gente, inicialmente, arbitrar um valor que vai ser realmente o valor da solução do problema, então esse delta vai ser igual a zero. Isso aí dificilmente vai acontecer. Então, a equação do problema do fluxo de carga vai se resumir nessa equação normal aí. A gente tem que fazer com que esse delta, esse erro, seja igual a zero. Certo? Então, como é que vai funcionar? Esse delta, tanto o delta P quanto o delta Q, vai ser escrito como sendo uma função g de x, que tem que ser igual a zero. Ficou sem áudio aí. O programa aqui está se mexendo sozinho, certo? Aí o microfone ficou mudo do nada. Mas voltou, né, já? Voltou sim. Voltou. Então eu tenho que ficar atento aqui, porque ele está ficando mudo sozinho. Pronto, então, aí, a gente tem que fazer com que esse erro delta P e delta Q tem que ser igual a zero. Para entender melhor, isso aí tem que ser como... A gente tem que entender que esse delta P e delta Q é uma função g de x qualquer. E a gente tem que fazer com que essa função g de x também seja igual a zero. Esse vetor g é o vetor do erro, é o delta. Né? E x é o vetor das incógnitas que a gente quer achar, que é a magnitude da tensão e o ângulo de fase dessas tensões. Pronto, a solução, o x que a gente quer achar, tem que fazer com que a função g vá para zero. No gráfico aqui, ó, se a gente fizer com que a função g de x vá para zero, que é um caso unidimensional, a gente está calculando uma incógnita só um x, ou seja, só uma potência, a gente tem que fazer com que essa função vá para zero. Então, no gráfico aqui, ó, a gente tem que determinar o valor de x, um g de x genérico aqui, que está nesse gráfico, seja zero. Qual é o valor de x para que essa função g de x seja zero? É o valor que ele vai cortar o eixo de x. Está sendo mostrado aqui como xs, um pontinho vermelho. Certo? Isso aí é o que a gente vai tentar fazer com a potência. Para resolver isso, a gente vai ver primeiro o primeiro método, que é o método de Newton. Que o método de Newton, para resolver um problema desse, tem que seguir esses passos aqui. É o mesmo método de Newton que é estudado lá na disciplina de cálculo numérico, só que agora aplicado para o problema de fluxo de carga. Então, para começar, a gente tem que iniciar o contador de iterações, certo? O primeiro contador de iteração vai ser 0, o próximo 1, depois 2, depois 3. Aqui no slide está mostrando como sendo a letra... Aqui é uma letra grega, certo? Letra Ni. E não parece um V, mas se chama Ni. Mas aí, dependendo da literatura, esse Ni pode ser um Pi, pode ser outra letra qualquer.
porque eu peguei da literatura do material. Então, primeiramente, voltou? Ok. Então, no passo 2, a gente vai calcular o valor da função naquele ponto que a gente escolheu, que a gente arbitrou. E no terceiro passo, a gente vai calcular, fazer um teste de convergência, que é calcular o módulo da função naquele ponto, e comparar se ele é maior ou menor do que uma tolerância dada pelo problema. Certo? Se for menor, então a solução está e o problema foi resolvido, achou a solução. Se o módulo da função naquele ponto que a gente escolheu inicialmente for maior que a tolerância, é porque o problema ainda está muito grande. Tá? O erro está muito grande e a gente precisa continuar prosseguindo com os próximos passos para Professor, adequada. não é melhor o senhor fechar a tela do senhor não, para poder, Oi. eu acho que fica melhor. Não é melhor o senhor fechar a tela do senhor não, Até- porque aí fica melhor, eu acho que fica rápido. Porque a gente vai só ouvir, né? Entendeu? Você fala a câmera? Pronto, então vou desativar a câmera. Pronto, melhor aqui pra gente, aí acho que até fica mais veloz. Né? Tá bom, então. Então vou ficar só no áudio aqui. Qualquer Beleza. coisa vocês falam aí no chat. Ok. Então, e qual ó, o valor de epsilon, professor? Pronto, é um valor que é dado no problema, certo? O epsilon é uma tolerância que é dado no problema. Se a tolerância for muito pequena, é a especificação o que a gente quer ser muito preciso no nosso problema. A gente quer ser muito preciso na solução. Se a tolerância for mais ou menos, é porque a gente não precisa ser tão preciso na nossa solução. Certo? Se a tolerância for muito pequena, é porque a gente precisa fazer provavelmente muitos cálculos para chegar na solução. Vai exigir um maior poder de cálculo. Se for levar isso para um problema de computador, vai exigir um maior poder de cálculo computacional. Certo? Mas também chega mais próximo do resultado desejado. E aí, olhando aqui esse gráfico, ó, função qualquer, g de x, que a gente já mostrou no outro gráfico, se eu escolher um valor inicialmente x aqui nesse ponto P, né? Nesse ponto aqui, pretinho aqui em cima, você vê que a solução está muito longe da solução real, que é o xs aqui de vermelho. Mas aí, para eu chegar lá, eu tenho que linearizar essa função nesse ponto que eu escolhi. Né? E linearizar a função nesse ponto é basicamente, resumindo, calcular a derivada da função nesse ponto. Né? Que a derivada da função nesse ponto é a inclinação da reta tangente tocando nesse ponto. Aí aqui no gráfico, aqui no slide, mostra que vem lá, essa solução vem lá da série de Taylor, mas tudo se resume na derivada da função nesse ponto. Então, olha, a gente tem que derivar, e o próximo passo é só calcular se o primeiro passo é x0, o próximo passo x de 1 vai ser igual ao passo anterior, x0, menos a função naquele ponto, dividido pela derivada da função naquele mesmo ponto. Isso aí, graficamente, vai ficar assim. Então, olha, estou calculando a derivada aqui nesse ponto e estendendo a reta tangente até chegar no eixo x. Vou ter o próximo ponto, que vai ser x1, onde x1 já está mais próximo onde x1, se eu pegar aqui o ponto que x1 toca aqui, x1 aqui no eixo de x, e subir aqui para tocar na função, já vai estar mais próximo aqui de xs. Se eu calcular aqui
o módulo de X1 nesse ponto aqui vai estar ainda muito grande, né? O módulo está muito acima da tolerância especificada pelo problema. Então, se está muito grande, eu tenho que calcular a função no próximo ponto, que é mais ou menos aqui. Pega direto aqui para cima até tocar na curva da função de novo. Como mostra aqui os outros gráficos. Então, olha aí. Novo ponto aqui, calcula a nova derivada. A inclinação vem bater aqui. Então, aqui vai calcular o erro novamente. O erro aqui, passa aqui, é o erro. O módulo de G de X2 vem bater aqui, que é maior ainda do que a tolerância. Então, eu tenho que calcular novamente a derivada nesse outro novo ponto. Vai chegar muito próximo da solução XS, que chega aqui, né? Nesse ponto. Se eu calcular o módulo da função nesse novo ponto aqui, vai estar dentro do espaço de tolerância. Então, eu admito que essa solução Thales, está muito próxima. eu não consigo ver você movimentando o mouse, não. E deve tomar... Agora eu não sei se tem essa função de movimentar o mouse. Eu estou movimentando aqui, mas não está aparecendo para vocês não, né? Era isso que eu ia falar, porque o senhor falando aqui nesse ponto, só que eu não consigo visualizar, entendeu? Não, mas tem sim. Agora ele foi mudo. Deve ter caído. Eu acho que caiu. O meu tá pegando direitinho aí, dá pra escutar? Pra mim aqui ele saiu. Pede pra ele tentar explicar de uma forma que não use o mouse. Sei lá, ele fazer um jogo de pontos. Vixe, Esperar voltar agora, né, meu filho? ele falou no chat aí que tá tentando reconectar. Tá dando pra me ouvir aí de boa ou não? Derrubaram o vídeo. Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Beleza. Eu sim. Rocha aí na aula, Pedro. Consegui agora colocar o notebook. Tava 1 hora tentando ligar essa merda. Assume aí, Pedro. Pode começar aí. Eu tô escutando um jornal lá atrás. Bem distante. Eu acho que é Ketsu de novo. Pessoal, quem puder deixar no mudo aí, por favor. Marquinhos, essa gravação aí tá tranquila? O meu aqui tá no mudo, só liguei agora. É só colocar mudo pra todo mundo aí. Deixa ele voltar primeiro.